Passar, então, para a companheira Tainá, já foi devidamente apresentada, não sem antes lembrar também da presença do companheiro Wesley Matheus, que é secretário de monitoramento e avaliação do Ministério do MPOG, do Ministério Planejamento, Orçamento, né, e Gestão. Então, é uma boa relação do Reconexão Periferias com membros do governo, ainda mais numa área que mexe com os recursos. E também aqui o nosso companheiro Fausto, que é presidente do Conselho Deliberativo do SESI, está aqui nos acompanhando e é um camarada, amigo. Quando estava no DIEESE, a gente fez muita parceria boa, quando eu era presidente da CUT e ele no DIEESE. Então, é um prazer também tê-los aqui conosco. Passar aqui para a Tainá. Obrigada, professor. Vou pedir licença para ficar de pé, saudar o espaço, falar que eu quero vida longa ao Reconexão Periferias, mas não tão longa assim, porque ele só existe porque nós ainda não entendemos e não encaixamos com o espírito do tempo das periferias. Então, que seja uma discussão não tão longa e deveras breve. Pessoal, eu quero falar aqui 3 coisas, das quais eu peço já desculpas de forma antecipada. Eu sou carioca, então, portanto, eu trago uma discussão absolutamente sudestina, absolutamente angustiada pela violência de Estado e muito mergulhada nas contradições do nosso tempo, na polarização. Acho que o professor, que o presidente Edinho pontuaram muito como é que a gente atravessa, como é que a gente fura a polarização, e que bom que eu trouxe, a partir desse lugar de o que está acontecendo, para nortear, para solear um pouco a nossa discussão, e quero aqui dar um recado rápido. Paulo trouxe até um PowerPoint, olha que coisa. Eu não sou o Dallagnol, mas eu tenho PowerPoint e convicções que o PT é a única solução para os piores momentos e para as dificuldades que a gente enfrenta. Primeiro, é preciso que todo petista entenda, de uma vez por todas, o que anda acontecendo com o desencanto, com o desinteresse, com o descrédito que as periferias têm hoje com o PT. E aí é bom a gente não estar na live, porque aí pega um recorte meu e vocês vão falar para o presidente Lula que eu estou falando mal do partido, e não é sobre isso. É sobre nós encaixarmos e entendermos, numa análise de conjuntura mais afinada, o que anda acontecendo e por que essa dificuldade toda, que é atravessada por discussões que são de fórum internacional. Existe uma grande crise econômica em curso por conta das grandes guerras e por conta do desequilíbrio trumpista em curso, que faz que todas as economias, principalmente as do sul global, estejam impactadas. Nós estamos com uma taxa Selic, aí depois vocês dão um Google nisso, tem o pessoal do planejamento que vai morrer de rir com a minha rápida tradução do economiquês. Gente, a taxa Selic está altíssima, uma das maiores, que empurra a taxa de juros lá para o alto, e a nossa capacidade de consumo está no pé. Capacidade de consumo essa que nós inventamos, é coisa do PT. Sabe aquela coisa da culpa do PT? Essa culpa a gente tem. A gente colocou a periferia no mapa do consumo desse país. E aí uma coisa é você ter uma periferia pré-Lula, que não entrava no shopping, que não consumia, que não era classe média baixa, que não tinha o sonho da linha branca, que não andava de Uber e 99, que não estava viciado e dopaminado. Não sei se vocês conhecem a Ludmilla, fez recentemente uma música chamada Dopamina, por favor, ouçam, que é o seguinte: a nossa periferia está absolutamente viciada em TikTok, Quai, tela, em políticas e instrumentos de consumo forjadas pelo capitalismo global para nos viciar. E se nós, como PT, não estamos respondendo à minha vontade de consumir e à nossa vontade de existir, veja, existe uma política de existência
que é vendida, inclusive, no âmbito da fé. Os evangélicos e os neopentecostais fazem muito bem esse game. Olha, tua vida vai ser muito ruim agora, você vai ficar na merda agora, mas eu te vendo um pedacinho do céu, se você vier aqui, se você der o dízimo, eu te garanto essa vida de consumo feliz aí que você vê a Virgínia ter no pós-vida. A gente não faz isso, porque a gente não é miliciano da fé. Então, o game que a gente enfrenta hoje é como a gente reinventa a alegria política que foi possível do PT construir na cabeça da população, na cabeça do nosso voto popular, do nosso voto petista, no clássico momento da Carta ao Povo Brasileiro. Aquele momento não volta com a facilidade. E aí eu quero provocar vocês sobre a periferia do 2002, 2003, da periferia do hoje. A gente só, vamos falar aqui no nosso espaço seguro, nós requentamos a nossa agenda de construção programática. A gente trouxe o PAC, botou um novo nome, a gente botou a Minha Casa Minha Vida com uma nova logo, a gente pegou Luz para Todos, o Bolsa Família e Farmácia Popular. Nós requentamos o nosso programa, fundamental. Mas, na cabeça de quem já viu isso, nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa deveras obrigação. Você já fez isso, tem que fazer mesmo, coisa do PT. Você é vereadora do PT, é óbvio que tem que ter isso aí para mim. Se não tiver... E aí, como é que a gente fala que é muita coisa o que a gente está fazendo no meio dessa crise? Assumir esse compromisso público de ter gastos com os mais pobres, de colocar o mais pobre no consumo e no orçamento e garantir, vocalizar que esta categoria dos mais pobres é muito importante, é um compromisso político gigantesco, que o capitalismo não tem. Porque o capitalismo recente desse país, o capital rentista, provocou o desmonte da reforma, com a reforma previdenciária, provocou o desmonte da reforma trabalhista. E nós não estamos nos atentando que não versa apenas sobre a 6x1. E aí eu vou botar aqui um dedo na ferida grandão. Porque a gente pode até conseguir a 6x1, mas, gente, ninguém quer ser 6x1, ninguém quer ser 5x2, nem 4x3. Eu quero ganhar no tigrinho, porque a categoria trabalho foi desmontada nesse país. Os trabalhistas acabaram, só olhar o PDT, gente, com todo o carinho que eu tenho aos pedetistas. Mas o getulismo is dead. A categoria CLT na periferia não cola. E aí eu não estou dizendo aqui que, Tainá, a gente vai parar de falar dos seletistas, a gente vai... Não, mas eu quero que a gente rearranje esse programa do que é ser trabalhador hoje. Porque, gente, eu vim da Praça Seca, que é uma periferia, e dentro dessa periferia tem uma favela que se chama Loteamento, que não tem nome. Então, eu sou uma mulher do Sul Global, que é da periferia, de uma favela periférica. Eu não topo ser vista como uma mulher possível de ser explorada ad infinito. Não é legal. Não é legal ser uma empregada, ser vista, este corpo aqui, ser visto como uma porteira, uma empregada doméstica, uma jardineira com a carteira assinada. É ruim a beça. Eu quero comprar a Lace da Ludmilla. Eu sou arquiteta e urbanista. Eu sou cotista do Lula. Eu estudei a beça, falo bagulho de inglês, francês. A Dilma me mandou para o Ciência Sem Fronteiras. Então, existe um extrato de classe média inventado pelo PT que quer mais. Porque eles estão escrevendo. Tem uma assessora minha aqui que está no livro da Reconexão, Thaís Custódio. Cara, ela é articulista. Essa menina é uma favelada da Maré. O PT inventou intelectuais que não são intelectuais orgânicos, são intelectuais acadêmicos, que ganham uma grana. A Thaís ganha 10 mil reais. Ela não quer ser uma empregada doméstica na Maré. Ela não quer simplesmente se ver na propaganda do partido dela, do PT, como uma mulher negra retinta que apenas pega o transporte, que apenas merece tarifa zero.
E aí eu quero que a gente reposicione e diga que é possível, mesmo que os nossos economistas digam, olha, o ciclo econômico do desenvolvimento, o Brasil precisa dar um salto, eu fico para morrer com o Márcio Postman. Eu não quero salto, eu quero aceleração nessa caceta. Peguem os economistas do PT e digam o seguinte, 8 anos de pleno emprego, de emprego qualificado. Esse programa precisa ter ali um cara negro retinto na televisão que usa terno. Está entendendo? Porque senão a gente coisifica o negro e a gente se distancia. E aí a gente perde, porque o Bolsonaro bota o Hélio Bolsonaro do lado de terno. O Mamãe Falei tem os melhores amigos dele, passeia de lancha com um bando de preto, que nem os caras do trap. Então, o Bolsonaro é legal, porque o Bolsonaro me trata como um cara do trap, como um branco. Eu não sou esse preto do PT. Eu não quero ser esse nicho, esse gueto, não, que vai morrer na miséria. Eu quero ser o preto do Bolsonaro. E, nesse sentido, dessa nova categoria que a gente tem que inventar, e aí eu quero passar aqui, já que a gente está falando de resistência e de inovação, eu quero dizer para vocês o seguinte, pode passar. Eu já falei isso aí. Eu quero bater esses dados aqui com vocês. Eu moro na favela, e aí a gente só fala de favela. A gente não fala de favela, é de periferia. Existe essa categoria favela, que são 16 milhões de pessoas, e a gente precisa inserir os dados de periferia, que são os loteamentos populares, os bairros populares. A gente está falando de praticamente metade do Brasil, se a gente for computar as regiões metropolitanas, que são grandes bairros populares, são grandes cidades satélites. Tem uma qualidade urbana, uma qualidade de vida, uma qualidade urbana péssimas. Não é favela, mas é quase. Eu durmo mal, eu moro mal, eu amo mal, porque ninguém gosta de transar no calor ou com medo de desmoronar. Vamos falar aqui, gente. Não dá tesão. Eu não tenho tesão, você não ganha presente. Você não tem grana para fazer um jantarzinho, uma carninha, aquela bagulho da picanha do Lula, é genial. Porque é real. E esse sujeito político, que consegue muito brilhantemente se conectar com alguns insights de como essa periferia pensa, precisa ser acompanhado de um partido mais ligado neste tempo. Ele envelhece do ponto de vista físico, mas ele nos dá sinais de inventividade, de conexão, que a gente titubeia. Inclusive falar besteira e inclusive falar o contraditório. Inclusive ser racista e ser misógino de vez em quando e não se vitimizar e não fazer um textão no Facebook sobre isso. Nós precisamos entender que, gente, no último trimestre, os 2 maiores setores que cresceram no varejo do Brasil, eu estou super economista, né? Estou tirando onda hoje, que cresceram no Brasil foi o comércio, o wellness, fitness e os pets. E aí, o favelado e o periférico olha um negócio que é o seguinte, os cachorros estão sendo melhores tratados que eu. As mulheres da internet, do meu feed do Instagram, têm um negócio de Gym Pass. Elas podem malhar de meio-dia às 4h. E eu estou colocando esse lugar do cuidado, porque até a nossa agenda de cuidado que a gente emplaca no governo federal é numa perspectiva sempre da extrema miséria e não do prazer. É sempre associada à lógica laboral. Gente, tem que ter academia para pobre, ao ar livre, de qualidade, internet de graça. E, óbvio, não é a crechinha dos municípios. A gente tem que restabelecer os modelos de creche e os modelos das escolas integrais desse país. Porque esse modelo aí da educação, que a gente, inclusive, fica tateando, defendo o professor, defendo... Está muito ruim. Ninguém gosta da escola do jeito que está. A escola é merda. Os professores não sabem a 10.639 e a 11.645. A escola, para o favelado, para o periférico, é um espaço do bullying, é um espaço do preconceito. A igreja é muito mais like, muito mais legal. Eu vou no domingo na igreja, meu Deus, tem reteté,
Negócio, entendeu? Tem a verve pulsante do Espírito Santo. Gente, é um negócio que é um novo terreiro, é o terreiro high-tech que inventaram. E nós não estamos entendendo, nessa dimensão ambiental, como é que a gente atravessa melhor. Obviamente, eu estou muito provocada pela minha tarefa do hoje, lá sendo secretária de Meio Ambiente do Rio, e eu percebo como foi importante popularizar esse tema, e, obviamente, meu mapa eleitoral é muito essa cena. A Tainá é a pessoa da qualidade de vida que trouxe os parques para o meu bairro. A pretinha do verde, a pretinha da mata, a pretinha que tirou o lixo daqui de casa. E isso a gente precisa retomar. A agenda de resíduos não pode ser um troço distante do favelado. A agenda dos catadores não pode ser uma agenda distante da periferia. E por aí vai. Nós temos uma agenda extremamente acertada com o espírito do tempo, mas a gente precisa encaixar na nossa galera. Pode passar. E aí eu queria trazer 4 ensaios para a gente tentar colocar no programa de TV, no programa de governo, na boca do velho. Ousado, né? Ousado! Porque nós estamos no nosso espaço seguro aqui de elaboração. Nós estamos aqui no nosso espaço de elaboração. Não dá para a gente ir para o governo e achar que a gente vai daqui, janeiro, até outubro, dizer que o Trump mexeu com a taxa Selic, que o Haddad é um glorioso, que está freando, é o máximo que dá para fazer na taxa de juros. Vão perder, né? O velho não vai decorar e a gente não vai saber defender a nossa companheirada lá na banquinha da guerrilha da boca da favela. Mas a gente pode falar melhor das nossas agendas. Fome. Fome o Lula fala muito bem. Mas aí a gente precisa inventar, e eu quero convocar aqui médicos, eu quero convocar os nossos nutricionistas, nossos intelectuais, para dizer o seguinte: o nosso discurso de fome está datado. Esse sair do mapa da fome não significa que é qualidade alimentar e soberania alimentar. Gente, a taxa das doenças cardiovasculares e câncer aumentou significativamente. E isso aí, eu sou preta beça e do axé. Comida de barracão não faz mal. Se tivesse do barracão, não ia estar passando por isso. Mas como a gente saiu do barracão, a gente precisa falar de como é que a gente traz mais comida de qualidade. E em escala. Não é só a gente se contrapor, com todo respeito, e graças aos orixás, a gente tem o MST para organizar essa pauta minimamente, não ser só o agronegócio para fazer a discussão de campo dentro do PT, na sociedade, mas a gente precisa ter uma fala de escala para acesso a alimento vivo e alimento de qualidade, gente. Desculpa. O arroz orgânico lá do armazém do campo, só a classe média compra, e é ruim. Eu tenho um carinho muito grande pela classe média brasileira, porque ela vota também na gente. Mas não dá para a gente virar um partido de classe média, gente. Desculpa. E aí também não dá para o Lula defender uma cesta básica de R$ 99,00, porque ninguém na favela quer comer fubá mais. Ninguém quer a salsicha em lata, ninguém quer o atum. Agora o povo fitness está comendo atum em lata. Eu boto um atum em lata na frente da minha avó, ela fica chateada e começa a chorar, porque era o que a gente comia antigamente. Então, não dá para dizer que aquela cesta básica, que o acesso lá do CRAS, esse cadastro, o acesso do CadÚnico... Gente, é óbvio que a gente vai fortalecer a política pública da assistência direta. Mas, cara, a gente precisa falar sobre isso, falar do nutricídio, mudar essa política da assistência à boa nutrição na merenda escolar e no apoio na residência. Porque, vamos combinar, a escola hoje é o portão de entrada de segurança alimentar da ampla maioria das nossas crianças. Mas esse alimento não chega na família, não chega no ambiente familiar. Como também a habitação. Aí eu vou ser polêmica. Hoje eu disse que ia me controlar e já estou na polêmica. Vocês sabem bem, vou falar a minha idade, vai ser nosso segredo. Eu tenho 42 anos. Fui professora e trabalhei com Nabil Bonduque, Hermínia Maricato, com toda a nossa grande escola dos intelectuais do direito à cidade. Trabalhei nas gestões do jeito petista de governar, trabalhei no Lindbergh, trabalhei no Haddad. Só que é o seguinte,
nós precisamos repaginar o que a gente entende como acesso à moradia, o gargalo do déficit habitacional, é um negócio que explodiu. A gente passou alguns anos no poder, o déficit permaneceu igual. Então, que bom que a gente entregou 3 milhões de moradias, mas a gente está enxugando gelo. E as pessoas sabem, não dá para mentir para as pessoas, porque houve decréscimo em várias cidades do país. Se você pega Rio de Janeiro, São Paulo, BH, as capitais diminuíram, mas as favelas cresceram. Os complexos cresceram, verticalmente e internamente. E aí eu estou falando, sabe de quê? De moradia com cômodos dentro de casa, subcômodos. Eu estou falando de cômodo, de quarto sem janela, que, por um lado, adoece doenças de veiculação hídrica, doenças cardiorrespiratórias, mas, do outro lado também, começa a ser um sinal sintomático do porquê que a gente tem tanta violência doméstica, tanta violência sexual explodindo no Brasil. Gente, o povo está adoecido, viciado em dopamina, drogado, bêbado e fazendo uso agudo de drogas indiscriminadamente. Que eu vou falar de drogas lá quando a gente falar de segurança pública, que a gente não fala. Vocês sabem que eu gosto de meter o dedo nessa ferida também. E é óbvio que esse machista, sem tratamento, sem letramento, sem a gente conseguir chegar com política pública, vai ser um estuprador em potencial dentro dessa favela, dentro dessa periferia. Não tem jeito. E a gente precisa dizer que a gente precisa multiplicar as formas de se ter moradia. A gente precisa multiplicar as formas que essa mulher abusada pode sair de casa. Não é só com lenga-lenga, está até polêmico falar lenga-lenga aqui dentro, mas não é só com os modos tradicionais da Caixa Econômica, do acesso àquele raio das dificuldades das superintendências, porque tem superintendência amiga, tem superintendência que é bolsonarista, e a gente sabe disso, porque a gente tem uma política difícil de lidar com os nossos bancos públicos e nossos bancos privados. O fato é que a engenharia é construída para não dar acesso. E aí a gente tem que reinventar a alocação social, na minha opinião, voltar a discutir isso, injetar dinheiro nas economias das cidades, discutir de novo o centro, que a gente deixou de discutir centro. Nós passamos 4 anos sem discutir os centros urbanos, os grandes centros urbanos desse país. É óbvio, as cracolândias explodiram, as casas de cômodo voltaram a circular nos nossos prédios ocupados. Nós precisamos construir alternativas e as pessoas precisam entender. E aí, por um lado, o mercado privado constrói apartamentos de R$ 35 metros quadrados como estúdio e são recordistas de venda para Airbnb, para a primeira casa, e a gente não está copiando a lógica do estúdio para o favelado, para o jovem de favela, para o jovem periférico, que também quer. A gente critica o mercado imobiliário, diz que não pode, que é absurdo, está construindo unidades, mas a gente também não está construindo as nossas casas de fácil acesso. Pode passar. Acho que a gente acertou muito na chave da transição do ponto de vista global. A COP foi um acerto em Belém. A discussão de como é que a gente atrai um novo polo de justiça climática e a foto do presidente Lula recentemente com o acordo da União Europeia, apesar de ser sensível para os ambientalistas, coloca para nós um rearranjo, inclusive, de como a gente produz e como é que vai se dar a nossa economia extrativista nos próximos anos. Como é que vai ser a nossa relação com os metais raros? O que é que a gente vai fazer com as nossas reservas? Isso vai impactar, claro, a nossa forma de produzir e como é que a gente tem emprego melhor na veia na nossa indústria, mas também vai dizer o seguinte: será que a periferia vai ficar pior? Será que a periferia de Belém vai ficar melhor ou pior a partir da perfuração da Foz? A gente precisa responder isso, não deixar o problema acontecer. E na última chave, gente, tem 1 milhão de pessoas nesse país em alguma questão que ou os coloca dentro do sistema prisional ou os coloca como inimigo social. Ele está de Ben 10, ele está sob custódia,
Bem 10, como o carioca chama, não sei como é que as outras periferias chamam. A tornozeleira eletrônica, Wi-Fi. E aí é o seguinte, viu como é até distinto? Alguém que está na periferia, chamam, é bem 10. O roteador de Wi-Fi também. E existe um movimento de periferia que a gente não está hackeando, eu quero muito estabelecer isso lá no Rio, não fale da minha estratégia eleitoral, essa estratégia eleitoral. Como é que a gente dialoga com egressos do sistema prisional que estão ou em medida socioeducativa ou estão tentando se reinserir? Gente, existem figuras que estão no Instagram, que estão na internet, que são favelados, que não são de esquerda, falando das formas de reinserção social e como foi importante o uso da tornozeleira eletrônica e métodos alternativos de cumprimento, de medidas de cumprimento. Gente, isso é o discurso. Isso é um discurso antipunitivista muito avançado que a gente fica com medo. Quando eles começaram a bater na saidinha, o PT recuou. O PT recuou firme. Sem entender que nós criamos o melhor sistema possível e nós defendemos o melhor sistema possível numa sociedade que é extremamente polarizada, que é extremamente colonialista ainda, que entende o negro ainda como um agressor, que entende o periférico como problema social. E nós, e aí falando aqui francamente, aí não vai ter, acho que a pauta econômica a gente pode ficar rebolando até depois de outubro, tudo bem, mas na pauta da política de droga, não vai dar. Não vai dar, sabe por quê? Tem que dialogar com a periferia, tem que dialogar com a favela. Tem 3 níveis de favelado de periferia hoje. O favelado que se envolveu com crime, o favelado que, ou pela igreja, ou pela força de vontade, ou pelo seu núcleo familiar forte, conseguiu se livrar da lógica da violência, ou o sujeito que está altamente influenciado pelo bolsonarismo e tem um discurso do que bandido bom é bandido morto. Tem 3 categorias. Qual é a categoria que o PT vai estar? O PT precisa criar discurso. O PT não consegue falar com um jovem que ganha R$15 mil vendendo crack. Não consegue. E nós precisamos conseguir. Nós precisamos, inclusive, dizer que, olha, você sai do crime agora, você vai deixar de ganhar R$15 mil, você vai entrar aqui neste programa que eu preciso criar, você vai ter acesso a essa escola que eu preciso produzir, a esse centro de juventude que eu ainda não projetei, mas eu vou dizer o seguinte, em tantos anos, você vai ter um Brasil que tope, que aceite você não ser escravo e que você ganhe, de forma digna, os R$15 mil que você ganha hoje, sem ser executado aos 21 anos. A gente precisa ter esse discurso. A gente precisa fazer a disputa com a obreira, com a doméstica, que diz o seguinte, Tainá, eu tenho muito desacordo com o que, às vezes, meu pastor fala, mas eu tenho uma dívida aqui muito grande. Eles levaram meu filho para uma residência terapêutica. Meu filho estava muito viciado e foi a única oportunidade que eu tinha para levar meu filho. Agora o meu filho conseguiu uma varoa, está trabalhando, está com a tornozeleira dele. E aí? O que eu falo? Eu falo que esse pastor está errado? Eu falo que o PT está certo só por dizer que ele está certo só a título de defesa? O sistema é pesado, porque vê essa solubilidade dessa entranha que as pessoas estão. Então, eu quero muito que a gente desenvolva, a partir dessas 4 chaves, uma reconexão de fato, perdão no trocadilho aqui, mas que seja possível nós construirmos um sonho de Brasil onde a gente se veja. Que seja possível não ser vista apenas uma classe trabalhadora precarizada, mas que eu esteja viva, que eu esteja bem e que eu tenha acesso a toda a qualidade de vida que a classe média brasileira conseguiu ter. No bolsonarismo, nos últimos 20 anos, existiu uma estabilidade muito grande para um setor da sociedade que nós forjamos.
mas que estão fugindo dessa estabilidade e para todas as áreas e sociedades desse país. Muita coisa para construir, tudo nosso na Patrícia. Tainá, como sempre, provocativa e assertiva.